Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram e que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. O nosso primeiro artigo do IL Flash de hoje, de autoria do Juliano Oliveira, entra no assunto pandemia. Ainda estamos nesse tema que vem tomando boa parte das nossas preocupações desde março, pelo menos, de 2020. Liberais de todo o Brasil, univos. O autor, que vem sendo um crítico quanto mais das medidas de restrição impostas pelo Estado, ele vem reiterar o seu combate ao que ele considera como sendo medidas autoritárias de combate à pandemia e defende uma abordagem de inspiração nitidamente liberal e libertária, de ênfase nas medidas de combate descentralizadas, em que as instituições privadas e as instituições locais se ocupariam de lidar com os seus respectivos problemas. Uma instituição privada poderia, por exemplo, impor restrições, estabelecer a adoção de protocolos sem a compulsoriedade nas determinações do Estado. Essa é a visão do Juliano Oliveira, que ele vem reiterando em mais de um texto nos últimos meses. Em outra abordagem do problema da pandemia, o autor, que é o Gabriel Wilhans, vem criticar a sistemática, dinâmica de trabalho do governo Bolsonaro. É o artigo A Incompetência Mata. No texto do Gabriel Wilhans, ele afirma que parte da incompetência que ele vem verificando no governo Bolsonaro, no Ministério da Saúde, do ministro Pazuello, o Ministério da Saúde, aliás, que já mudou várias vezes ao longo dos últimos meses, dentro de uma pandemia, trocando o ministro, que parte dessa incompetência viria do nacionalismo tacanho de quem ignora as leis básicas da economia. Por exemplo, quando Bolsonaro disse que quem quer vender as vacinas é que tem que ir atrás para vender para o Brasil, e não o Ministério da Saúde brasileiro correr atrás das fabricantes das vacinas em busca de acordos vantajosos para o país. País que já atingiu nessa semana a marca de 200 mil mortos pelo coronavírus. Ora, diz o Gabriel Wilhans, o mundo inteiro demanda as vacinas, a lei da oferta e da demanda. O mundo inteiro quer vacina, sendo que os países que já estão vacinando em caráter emergencial, isto é, estão vacinando grupos específicos e prioritários, de acordo com as estratégias sanitárias de cada um, porque não há vacina para todo mundo ainda disponível, em lugar nenhum. Do lado da oferta, o Wilhans registra que há 8 vacinas aprovadas para uso até o momento. É fácil perceber que a demanda por vacinas no mundo inteiro excede muito a atual oferta. Então não são as farmacêuticas que têm que bater na porta do governo e dizer, olha, com licença, diz o Gabriel Wilhans, vocês gostariam de comprar umas vacinas para evitar que mais brasileiros morram? Que mais vidas brasileiras sejam ceifadas? Não. Quem tem que tomar a iniciativa é o Brasil e não a fabricante das vacinas. Essa é a leitura baseada no conceito da lei de oferta e demanda do Gabriel Wilhans. Nosso Vinícius Montgomery, mudando de assunto, mas sempre tratando dos desafios impostos pela sistemática, pela estrutura organizacional do Estado brasileiro, nosso Vinícius Montgomery traz o artigo Os benefícios indiscutíveis da desestatização. Diante de décadas de economia estagnada, de uma cultura política patrimonialista, essa cultura política brasileira da confusão por parte das autoridades, dos funcionários públicos, das elites políticas, entre a dimensão privada e a dimensão pública, e de endividamento crescente, a desestatização, diminuir a esfera de atuação do Estado, privatizar empresas, tirando do Estado esse caráter de Estado empresário que tanto vem emperrando o desenvolvimento nacional, aparece como alternativa para evitar a ruína das contas públicas, evitar a ruína da sociedade brasileira. O choque de competitividade, diz o Vinícius Montgomery, que a restrição da influência estatal produz, seria capaz de realocar a economia do país no ciclo de prosperidade, em vez de nos manter atolados no atraso. O aumento da produção multiplicaria, em consequência da desestatização, a geração de empregos. Então, em síntese, o que o artigo sustenta é que a conversão do modelo de governança de predomínio estatal para um modelo que é assentado na livre iniciativa
e no protagonismo das empresas privadas que visam ao lucro, é a única maneira de romper a armadilha do baixo crescimento e alavancar o desenvolvimento do país. Isso, como sempre, o Montgomery apresenta ancorado em evidências, em números, em dados de todos os tipos. Sempre os artigos dele são muito bem fundamentados. Na mesma linha, defendendo uma ênfase na abordagem do mercado, nós temos um artigo do Alex Pipkin, O Genuíno Sistema Democrático da Satisfação dos Consumidores. O autor defende a dinâmica da destruição criativa dos mercados, em que aquilo que não funciona fracassa, as empresas quebram, tem um lado traumático, um lado aflitivo nisso, mas é parte da lógica do sistema e é melhor para a média da sociedade que assim seja, porque isto fomenta o desenvolvimento das opções corretas, das opções que geram valor, e a soberania do consumidor, que ele sim decide o que vai funcionar, o que não vai, acolhendo aquilo que para ele tem valor. Como diriam grandes economistas, a exemplo de Ludwig von Mises. A soberania do consumidor é um dos princípios fundamentais da economia austríaca, principalmente de linha misesiana. Em oposição a isso, nós temos privilégios, distorções e subsídios abundantes na estrutura do Estado brasileiro e da economia brasileira. Sobre isso, a página Liberalismo Brazuca aborda no seu artigo Por que estamos ficando mais pobres? É esse monte de artifícios com que o Estado privilegia uns em detrimento de outros que vem atravancando o crescimento brasileiro e que vem mantendo o país na pobreza. Juntando tudo isso, distorções que privilegiam alguns, privilégios, oferta de recursos, subsídios para determinados setores da economia em detrimento de outros, regulamentações que complicam as trocas comerciais, tudo isso vem nos atrasando, nos retardando o desenvolvimento e contra isso se move o artigo da Liberalismo Brazuca, contra isso se move, desde a sua fundação, o Instituto Liberal. A seguir, a mesma página Liberalismo Brazuca traz a discussão de um exemplo internacional. Finlândia deu dinheiro aos seus cidadãos. Quais foram os resultados? Durante 2 anos, a Finlândia fez o seu programa de renda básica universal com 2.000 participantes, recebendo 600 euros por mês. Isso teve 2 resultados principais, diz o artigo. Se por um lado as pessoas ficaram naturalmente mais felizes quando recebiam dinheiro grátis, a gente sabe que almoço grátis não existe, por outro lado elas não eram mais propensas a procurar um emprego. E aí o artigo faz uma distinção entre o imposto de renda negativo, que é uma política econômica defendida por alguns economistas liberais, a exemplo do Milton Friedman, que é pago somente a indivíduos com renda muito baixa. Você tributa outros indivíduos para distribuir renda apenas para grupos mais necessitados, para grupos mais pobres, de acordo com critérios que são determinados por lei. Enquanto que a renda básica universal que a Finlândia adotou é um dinheiro universal, quer dizer, um recurso que o Estado entrega para todos os cidadãos esse valor mínimo. 600 euros por mês no caso da Finlândia. Todos os habitantes do país recebem esse dinheiro do erário público. O artigo não chega efetivamente a uma conclusão sistemática sobre os programas em questão, mas ele chega a uma conclusão que serve para ambos e para qualquer outro programa que seja concebido na mesma natureza. Para funcionar minimamente, esses programas dependeriam de contas públicas equilibradas, o que mostra que para o cenário brasileiro, onde isso está longe de ser uma realidade, nós não temos condições de aplicar nenhuma dessas metodologias, nenhum desses programas. Finalmente, na liderança do IL Flash de hoje, nós temos um artigo do Roberto Rachevsky, Jack Ma e o ataque à liberdade. É uma crítica à perseguição feita na China, segundo algumas informações que circulam, ao gênio da era digital Jack Ma, que foi professor de inglês e se tornou um dos homens mais ricos do mundo. As notícias dão conta de que o Jack Ma sumiu depois de criticar os reguladores chineses. Então fica aí uma preocupação com o autoritarismo da ditadura do Partido Comunista Chinês.
Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.